Olá, pessoal. Eu sou a professora Luciana Silva e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os 5 movimentos da medicina tradicional chinesa para os fisioterapeutas que já conhecem a medicina tradicional chinesa e aqueles que não conhecem. Quem sabe eu trago mais gente para se apaixonar por este tema, por essa filosofia e essa prática que pode agregar muito à rotina, ao dia a dia de vocês, tá? Os 5 movimentos da medicina tradicional chinesa é uma filosofia de vida e ao mesmo tempo serve, né, como uma forma de avaliar e auxiliar a gente, você. Eu não sou fisioterapeuta, mas você que é fisioterapeuta, na escolha da melhor técnica, do melhor tratamento, da melhor abordagem com o seu paciente aí no consultório. Você sabia? Por quê? Dentro da medicina tradicional chinesa, mais especialmente os 5 movimentos, né, eu consigo compreender como esse indivíduo funciona, seja lá no campo das ideias, né? Então, se ele é uma pessoa mais compreensiva, se ele é rígido, se ele é inflexível, né? Se é aquela pessoa que eu preciso de ser mais cuidadosa, mais afetuosa, ou uma pessoa que eu preciso ser ali mais impositiva, mais taxativa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os 5 movimentos de forma bem superficial, tá? Só para você ter uma ideia de como eles podem auxiliar na sua rotina, no seu cotidiano e até na sua forma de viver. Porque eu, pelo menos, depois que eu conheci, né, a filosofia dos 5 movimentos, eu trouxe ela para a minha vida pessoal e também para profissional, tá? E vejo uma diferença muito grande na qualidade da minha vida e nos resultados que eu consigo também oferecer para os meus clientes, para os meus pacientes, tá bom? Quando eu falo dos 5 movimentos, cada movimento, né, então está associado a 1 ano, a 2 anos aí de nascimento. Então vamos nós. Quando eu falo do movimento de metal, né, eu falo dos finais de ano 0 e 1. Quando eu falo do movimento da água, 2 e 3. Quando eu falo do movimento da madeira, 4 e 5. Quando eu falo do movimento do fogo, 6 e 7. E quando eu falo do movimento da terra, eu falo de 8 e 9. A medicina tradicional chinesa, ela compreende que o indivíduo é um microcosmo que representa, né? A gente tem aqui no nosso corpício tudo o que tem no macrocosmo. Então, no nosso planeta, na nossa galáxia e por aí em diante, ok? E com isso, fica mais tranquilo. É complexo, mas fica mais fácil da gente compreender como é esse indivíduo, né? A questão emocional, a questão física, porque cada indivíduo tem uma essência dentro dos 5 movimentos. Então, um exemplo, eu sou do movimento madeira, eu nasci no final do ano 75, ó, já entreguei minha idade, certo? Então, eu sou do movimento da madeira, eu tenho predisposição, né, a alguns desequilíbrios do corpo físico, como rigidez, tensão, estresse, alterações tendinomusculares, então tendinites, bursites. Eu vou falar mais aí do mundo de vocês fisioterapeutas. Não vou entrar aí nem em outras especialidades, tá bom? Então, eu compreendendo que esse indivíduo que chegou no meu consultório tem essa predisposição, eu já vou ficar alerta em quais técnicas eu consigo trabalhar com ele. Aí vocês vão falar, não, mas o fisioterapeuta trabalha aí com a questão músculo-esquelética e entende melhor do que qualquer outro profissional, porque ele entende tanto do movimento quanto da questão estrutural. Mas aí vem o pulo do gato, porque cada movimento ele está associado a uma emoção. E nós entendemos dentro das práticas integrativas que a enfermidade vem por uma emoção em desequilíbrio que é vivenciada por muito tempo.
Então, quando eu falo de uma pessoa com uma crise de ATM, é uma pessoa que tem um desequilíbrio muito acentuado lá no movimento de Madeira, mesmo que ela não seja do elemento, do ano de nascimento de Madeira. Mas por quê? Madeira é quem rege toda a questão tendino muscular, no que diz respeito à flexibilidade, à elasticidade. Então, se você já sabe disso, que mesmo ela não sendo do ano de Madeira, certo? Ela apresenta desequilíbrios associados a esse movimento, é mais fácil de você escolher as práticas, as técnicas que você vai trabalhar com ela. E outra coisa, como é que você vai abordar, como é que você vai falar? Porque muitas vezes no consultório, o que acontece? A gente tem uma dificuldade, né, de como colocar para esse paciente o que ele tem que fazer. Isso a gente sabe, a gente coloca, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Porém, de acordo com o perfil psicológico, emocional, a gente tem que ter cautela na forma que fala. Então, por exemplo, uma pessoa com movimento de Madeira, eu tenho que ter cautela em ser impositiva, taxativa. Eu tenho que colocar para ela o quê? Você precisa fazer assim, assim, assado e colocar. Você precisa fazer pilates, né, para ganhar aí a questão da elasticidade e ao mesmo tempo fortalecer a sua musculatura, porque senão a longo prazo você vai começar a ter crises mais frequentes, tá? Então assim, não, você tem que fazer a partir de hoje. Acabou, a criatura saiu do consultório e não volta. Então, eu compreendendo esse perfil também, isso facilita muito na hora do atendimento e na continuidade desse tratamento, ok? Aí vamos lá para o movimento de fogo, já que eu comecei em Madeira, que sou euzinha, vamos lá para as pessoas do movimento de fogo. As pessoas do movimento de fogo, eu vou falar e eu esqueci de falar, a emoção que tira, né, a Madeira do foco é a raiva. E aí eu também vou associar com o estresse, que nem do Incrível Hulk, né, que é aquela coisa de ficar tensa, de ficar todo oriçado, parecendo um cachorro, né, quando vê outro bicho que quer atacar, tá? E esse processo contínuo e constante vai trazer comprometimentos muito significativos para a questão tendino-muscular e as articulações também, né? A médio e longo prazo. Isso vocês sabem melhor do que eu. Ok? Vamos lá para o movimento de fogo. Movimento de fogo, eu vou falar da emoção, da euforia, né? Ou da apatia. Então, são aquelas pessoas que são muito ativas, né? E com isso também tem muita ansiedade. A ansiedade também causa um estado de estresse, de agitação, de incômodo. Então, são indivíduos que na hora de você ali fazer a escolha de algumas técnicas, você tem que ter cautela, porque se ele é expansivo, ele é todo agitado, você, na hora do tratamento, esse tratamento também não pode ser ali constante, sempre a mesma coisa, rotina. Não, você pode ali oferecer para ele, né, um tratamento dinâmico, que toda vez que ele vai ali no teu consultório, de repente você faz você pode fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. E a abordagem com ele tem que ser assim, naquele esquema sabe, adolescente? Então, nós precisamos fazer dessa forma, porque aí você vai ficar mais flexível, vai parar de sentir dor, vai conseguir curtir melhor a tua vida, a tua família. Entendeu a dinâmica? Quando eu falo da Madeira, eu tenho que passar segurança para ele, firmeza, que eu sei o que eu estou falando, sem ser rígido e impositivo. No caso do fogo, eu tenho que parecer aquele amigão, sendo profissional, que fique muito claro, tá? Mas eu preciso de ter essa questão, porque aí ele se sente ali, como é que eu posso? Eu não digo acolhido, mas estimulado a realizar o tratamento, ok? Quando eu falo das pessoas do movimento de terra, que aí eu vou falar lá 8 e 9, são pessoas que dentro da medicina chinesa a gente vai associar com a preocupação. E na medicina chinesa
Preocupação é consumição de quê? Que é energia vital, tá? E se eu consumo energia, eu vou falar de forma simples, assim, bem basicona. Eu consumo o que há de melhor do sangue, né? Então, assim, porque dentro da medicina chinesa, energia e sangue caminham juntos. E eu tô falando de energia, gente, no sentido de sistema nervoso central, tá? Eu tô falando de uma forma sinapses, tá? Então imagina, a preocupação, ela desencadeia um monte de sinapse por minuto, por segundo, por milésimo. E com isso você vai consumindo a vitalidade, o vício, né? E aí aquilo que era de energia, de substâncias dos alimentos, que era para ir para a corrente sanguínea e fortalecer o corpo como um todo, na realidade fica tudo aqui concentrado, porque aqui a nossa massa cerebral é o que mais consome, né? O nosso sangue, o maior fluxo de sangue que a gente tem aqui. Então aí, quando chega a parte lá do corpício deste ser humano, falta esse sangue nutrido, bom, com qualidade e com energia, tá? Então as pessoas, né, do ano de nascimento aí 8 e 9, que são do movimento de terra, elas vão ter uma predisposição a desequilíbrios musculares, no sentido de falta de tônus, de firmeza, de flacidez, tá? Então a gente vai precisar aí de orientar atividades de baixo impacto, né? Porque às vezes ela pode ter uma distensão, uma ruptura, tá? E a gente vai precisar orientar para que ela faça exercícios, atividades que promovam o fortalecimento muscular. E como é que eu converso com esse indivíduo? Eu mostro para ele, certo? Eu preciso de explicar para ele tudo o que está acontecendo e que se ele não se cuidar, a longo prazo, quais serão os riscos que vai acometer ali a vida dele, né? E que movimento de terra, as pessoas de terra, elas são acolhedoras, elas por natureza são cuidadoras. Então, colocar para ela, olha, se você gosta de cuidar muito da tua família, dos amigos, né? O que vai começar a acontecer? Lá na frente, se você não se cuidar hoje, você não vai conseguir ter uma boa qualidade de vida para cuidar da tua família, para curtir a tua família, ok? Vamos lá para o movimento do metal. As pessoas de metal, elas tendem a ser centralizadoras, têm dificuldade de delegar função. Com isso, elas se sobrecarregam absurdamente e também desenvolvem as questões associadas ao estresse mental, de ficar pensando o tempo inteiro, planejando, criando estratégias para resolver as situações. A tristeza, a melancolia também são emoções que comprometem as pessoas de metal. E metal, o órgão, né, que representa aí o movimento do metal, é o pulmão. Então são pessoas que quando estão em desequilíbrio, não que com os outros não aconteça, elas não vão respirar da forma adequada, né? Elas vão assim, ficar muito tensas, muito rígidas. Lembrem, associem com pessoas do Oriente, né? Os orientais, chineses, japoneses, eles têm uma musculatura rígida, firme, o que predispõe a lesões bem significativas. Isso tanto na questão muscular, tendino muscular, quanto nas questões articulares. Então, pessoas do movimento de metal, elas têm a predisposição a alterações nas duas estruturas. Então, deformidades das articulações, das estruturas, né, rígidas, firmes, as hérnias, as protusões, tá? Então, como colocar para uma pessoa de metal? Você precisa se cuidar, porque senão você vai ter enfermidades que vão te limitar. Eu preciso passar segurança, posso ser mais enfático na minha fala, mas colocando que eu vou tirar, ele vai perder, eu vou tirar não, né? Estas enfermidades podem tirar a sua autonomia. Ok? Então ele vai depender de outras pessoas por vezes para continuar realizando ali as suas atividades. Vamos lá para o movimento da água. A água,
Nós vamos falar sentimento de medo, de insegurança. Então, nós vamos falar, e aí eu gosto de dar o exemplo que a fase de vida associada à água é o idoso, né? E quando eu falo do idoso, ele está ali, é uma fase da vida onde já existem várias limitações, né? Físicas, mentais. Não que isso aconteça, né, as questões das limitações mentais com as pessoas do movimento da água. Porém, as pessoas do movimento da água, elas têm predisposição a terem enfermidades articulares, da estrutura óssea, então artrite, reumatismo, tá? Problemas na coluna, sistema nervoso, né? Então pensamento, ciatalgia, tá? Então, para esse público, como é que a gente trabalha? Passando muita segurança e também acolhimento, tá? Mesmo que não seja um idoso, mas seja uma pessoa do movimento de água, que é 2 e 3, tá? Então, quando nós conhecemos, né, aí a essência desse indivíduo e as suas predisposições, fica muito mais fácil de eu saber como é que eu abordo, como é que eu falo, né? E quais técnicas eu ofereço para ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema que eu ficaria aqui tranquilamente falando muito tempo. Espero que vocês tenham curtido. Deixem no comentário aí para mim o que vocês gostaram, se querem saber mais, ok? Um beijo, fiquem bem e se cuidem!